Ok. Então, nessa tarde, a gente vai tratar sobre o materialismo histórico dialético nas pesquisas do campo educacional e, na verdade, a gente poderia ampliar, né, nas pesquisas do campo das ciências humanas e sociais. A educação é um grande campo, um leque de possibilidades. A educação, ela traz um guarda-chuva de temas e temáticas. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes de carregar a apresentação, algumas referências físicas, né? Evidentemente, no slide, na apresentação tem algumas outras, mas é impossível entender o método de Marx sem ler o Marx. Chega a ser aqui irresponsabilidade da minha parte não falar isso. Mas eu diria que há duas grandes correntes teóricas que não chegam a ser opostas, mas elas se diferenciam quando tratam do método de Marx na obra de Marx. Uma corrente muito forte que acredita que não havia intenção do Marx em escrever sobre método e que ele simplesmente chegou a essas conclusões após algumas décadas de escrita e investigação. E há uma corrente que defende que desde o princípio o Marx tinha a intenção de elaborar uma corrente filosófica, teórica e até uma metodologia de pesquisa para a sociologia da época. A gente há de lembrar que antes da produção da grande obra máxima do Marx, que é considerada aqui no Ocidente o Capital, são 4 livros, o terceiro e o quarto inacabado, a gente sabe que é uma reunião, né, um compêndio, e essa corrente de autores, essa segunda corrente de autores vai defender que, eu estou falando de método, viu, pessoal? Não estou falando aqui das teorias economicistas do Marx, mas do método, que tange ao materialismo histórico dialético. Essa corrente, então, vai defender que desde o começo o Marx queria escrever, tinha essa intenção. Aqui no Brasil, os marxistas que tratam de marxismos, e por que eu estou falando no plural? Porque nós não podemos reduzir a grande obra do Marx a uma visão monolítica aqui, né? A uma perspectiva. Existem diversas leituras possíveis, a depender da época, a depender da escola teórica. Mas aqui no Brasil, a gente costuma dizer que os leitores consistentes de Marx, e aqui eu vou dizer que nós temos 3 grandes possibilidades de leituras consistentes e respeitáveis de Marx. Primeiro, o grupo do Rio de Janeiro ali, representado, na verdade não do Rio de Janeiro em si, mas do Sudeste, representado ali pelo professor Gaudêncio Frigoto, pelo professor Luiz Carlos de Freitas e pelo professor Saviani, ali, Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, na verdade, eu agrego 2 grupos em um, né? O pessoal do Rio e o pessoal de São Paulo. Esse grupo aí, de leitores do Marx dos anos 70, 80, quando os primeiros programas de pós-graduação entraram aqui com muita força no Brasil, e o outro grupo da UFSCar, pessoal da teoria crítica, do professor Bruno Pucci. Então, esses 3 grandes grupos, né, sendo que eu agreguei 2 ali do Sudeste, são considerados leitores consistentes de Marx, portanto, marxistas, né? Então, esses marxistas aqui no Brasil, eles vão dizer que o desdobramento da formação intelectual do Marx, o jovem Marx, como jornalista, redator-chefe de um jornal, que foi cobrir o caso daqueles lenhadores que foram proibidos de coletar lenha de um espaço natural que a princípio era deles e que de repente foi apropriado de forma ali privada, instigou o Marx a querer investigar esse grande objeto de estudo dele, que foi o modo de produção capitalista. E que aos poucos o Marx observou que não havia métodos adequados, ideais e prontos para isso. E que no decorrer dos quase 30 anos de pesquisa do Marx, ele foi desenvolvendo procedimentos de pesquisa para isso. Então, esses leitores marxistas brasileiros aqui vão se basear, sobretudo, nos soviéticos e em alguns alemães, para poder dizer, olha, nós acreditamos, e é nessa corrente que eu me filio, eu, professor Tiago, que o Marx não tinha essa intenção. Aqui eu não estou dizendo que nós estamos corretos, tá, gente? Nós temos elementos para nos aproximar mais disso. Mas como eu acredito muito na perspectiva séria do revisionismo e da possibilidade de construção coletiva e dinâmica do conhecimento, pode ser que isso mude. Mas no mundo quase como um todo, no mundo dos leitores marxistas, a grande maioria acredita que o materialismo histórico dialético
Ele foi sendo construído, lapidado no caminhar do Marx. Tanto que o prefácio do Capital, 2 páginas do alemão original, é onde você vai encontrar os elementos, a gênese do método. Então você diz assim para mim, professor, onde eu começo a ler para aprender sobre o método? Olha, primeiro você vai ler as obras principais do Marx. Começa daí. Ué, professor, mas eu não quero aprender sobre economia política. Eu não quero aprender sobre filosofia marxiana. Então, eu vou te dizer, não há como aprender sobre o método sem ler o Marx. Por quê? Porque o Marx não escreveu sobre o método, o materialismo histórico dialético. Ele escreveu sobre o método ligado ao objeto de estudo que ele investigou, que foi o modo de produção capitalista. O que nós tentamos fazer desde o Marx, que eu digo os pesquisadores intelectuais, é adaptar, entender o que ele fez, retirando as reflexões das categorias e leis que foram criadas, tentando não mutilar esse método, fazer as devidas adaptações e chegar a sínteses para cada tempo histórico adequado. E vou explicar isso melhor. O que eu estou querendo dizer nessa conversa inicial é que sem ler Marx, você não consegue desenvolver uma pesquisa baseada no materialismo histórico dialético. E que a obra principal para você começar a ler o Marx é o Capital. Começa por aí. Sobre o método, o prefácio. Depois eu indico 2 obras que estão aqui na minha mão, eu vou mostrar para vocês aqui na câmera. Uma é Manuscritos Econômico-Filosóficos. Eu tenho a versão aqui da editora, não estou fazendo propaganda não, não ganhando nada por isso. Mas essa versão eu gosto mais dessa tradução, da Boitempo, tá? Aqui você tem uma ampliação do prefácio do Capital, onde ele detalha mais o que nos interessa aqui nessa aula pública, eu volto a dizer, como faz... Não é manual. Gente, não existe manual do método de Marx. Se você vê no mercado editorial um livro, como fazer pesquisas a partir do método de Marx, não compre. Eu já digo logo, não compre, porque é enganação. Aqui a nossa aula é dando pistas, chegando a aproximações, tá? Mas eu digo, esse é um bom livro, depois que você lê o Capital, né, pelo menos você se aproximou das leituras do Capital, leu com muita calma o prefácio, leia esse livro, porque aqui ele traz pistas de como ele desenvolveu os seus passos metodológicos. O outro livro do Marx, que eu indico também, para você ter pistas aqui do método, é A Miséria da Filosofia. Esse é o outro livro. Estou falando aqui com muita calma e tranquilidade, primeiro do que é marxiano, original na obra do Marx. Para agora falar de alguns marxistas, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então vamos falar de alguns marxistas aqui? Aí assim, sabe aquele feijão com arroz? Né? Então assim, aquela coisa bem tranquila. Eu vou para os clássicos primeiros. Como bom historiador aqui que a gente gosta de falar, esse aqui é dos anos 80, mas sabe aquela coisa que o que é clássico é o que não foi superado. E que se não foi superado é porque merece ser lido, tá? Eric Hobsbawm, História do Marxismo. Isso aqui é livro de cabeceira. Tem que entender. Tá, gente, eu não estou dizendo que você vai desenvolver uma dissertação de mestrado, você necessariamente precisa ler tudo isso. Claro que se você for orientado por mim e dizer que vai adotar o materialismo histórico dialético, você vai ter que ler, tá? Mas aí é cada um. Mas, História do Marxismo, do Eric Hobsbawm. Aí, esse aqui é um clássico pequenininho. Tenho 3 livros para indicar do mesmo autor, um ativista político, intelectual, professor universitário aqui no Brasil, chamado José Paulo Neto. O Zé Neto, como a gente costuma dizer, ele é um nomaço. No mundo inteiro, até na América Latina, uma referência. E ele tem 3 livros aqui, para você estudar o materialismo histórico dialético. O primeiro, O que é o Marxismo, da editora Brasiliense. O segundo, esse livrinho aqui, eu considero assim um dos mais importantes para você falar de materialismo histórico dialético. Introdução ao método de Marx, da expressão popular. Tá? Introdução ao método de Marx.
Por isso que eu estou gravando a aula, né? Isso vai para o canal do YouTube, essa é a aula para você ver depois, pausar, olhar com calma. E esse é um livro mais recente dele que ele organizou, porque olha que interessante. Ele fez esse livro compensa só pela apresentação que ele escreveu. São 30 páginas do texto de apresentação e depois tem só recortes da obra do Marx, onde o José Paulo Neto fez o recorte das categorias econômicas e políticas principais do Marx. Mais-valia absoluta, produção, tudo, tá? O Leitor de Marx. Muito interessante essa obra dele, tá bom? Não tô ouvindo mais. Não tá ouvindo, Francerli? Vocês estão ouvindo, gente? Às vezes tá cortando só para você, Francerli. Acho que o pessoal tá até anotando. Ó. Sim, professor. Tá tranquilo, professor. Ok, aqui eu tô ouvindo. Tá bom, ótimo, gente. Obrigado pelo retorno aí. O Leitor de Marx. José Paulo Neto, essas 3 obras, tá? O que é o marxismo, Introdução ao Método de Marx e o Leitor de Marx. Essas 2 outras aqui são assim... Esse aqui é muito simples, mas para você que está escrevendo, está pesquisando, é ótimo. Esse é de um francês, Emmanuel Renaud, tá? Vocabulário de Karl Marx. Aula é aula, né? O professor aqui está indicando. Vocabulário de Karl Marx, da editora Martins Fontes. Se você digitar no Google, qualquer site de busca, você acha facilmente. Esse é um livro fácil de encontrar. Vocabulário de Karl Marx. E assim, gente, obras que me ajudaram na escrita, desde a época da dissertação. Isso aqui, para mim, é um achado, é uma obra que você não fizeram edições novas, você só vai achar em sebos, tá? Marx morreu, viva Marx. Talvez de uma das autoras de maior referência e expressão na sociologia, professora Bárbara Freytag, tá? Da Sociologia, do Departamento de Sociologia da UNB. Marx morreu, viva Marx. Esse livro é fruto dos seminários do doutorado em Sociologia, uma das primeiras turmas de doutorado em Sociologia que ela ajudou lá a elaborar o programa de doutorado na UNB. Professora Bárbara Freytag. E por que o título da obra? A provocação dela. Porque ela vai dizer, se você achar que o Marx, no século XIX, serve para falar do Brasil dos anos 90, porque o livro foi escrito no final da década de 90, você está enganado. E ela vai explicando por quê, tá? É da editora Papiros. Ok? Tá bom, chega. Teria muito mais para indicar, mas chega por uma questão de tempo. Ok? E por fim, né, vou indicar uma obra autoral, sempre bom. Historiografia e História da Educação Brasileira. Esse livro aqui que eu indico foi da primeira turma. Tem um capítulo meu aqui que abre a obra falando sobre análise de fonte primária. A gente trabalha um pouquinho com materialismo histórico dialético, mas não é muito não. O foco aqui é de fato uma metodologia que eu criei para analisar fonte primária para a educação, que também é uma falha, não existe. Você não tem metodologia de fonte primária para a educação, você tem para a historiografia. Então, aqui, além de ter o meu artigo, tem alguns artigos de capítulos de professores de historiografia da Faculdade de Educação da UNB e de mestrandos e doutorandos da primeira turma, que eu ofertei em 2019, tá? Então, é da editora Apres, mas quem for de Brasília tem exemplares aqui, consegue pegar comigo. Depois me procura aí no direct, ou não estamos no Instagram. Gente, as redes sociais se misturam. Mas, enfim, me procura lá depois, no e-mail, enfim. Vamos que vamos. Pessoas, é muita coisa. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês, tá bom? E vamos dialogando, porque a hora vai avançando. E vocês vão me dar aquele sinal aí pro microfone quando o slide aparecer, tá bom? Fiz um slide bonitinho, adaptei aqui. Eu não vou ver vocês. Já apareceu? Já. Maravilha. Apareceu. Ótimo. É esse slide aí, essa apresentação que vai estar disponível para vocês, tá? Para quem não é da turma, ou quem não é da disciplina depois. Eu vou falar um pouquinho da escola de Frankfurt também, tá? Não tem como falar de teoria crítica, de materialismo histórico dialético, sem tratar dos frankfurtianos. Vamos que vamos. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Café e Prosa Acadêmica lá, por favor. Depois essa aula vai para lá. Sim, olha aí, fazendo jabá de novo, né? Meus editores me matam porque eu não sei fazer propaganda. Esse livro aí também já está até esgotado, eu tenho que pedir uma nova tiragem. Lançamento do grupo de pesquisa agora em agosto, currículo e teoria crítica. A gente trabalha com teoria crítica de educação de currículo, como não podia ser diferente, tá? Lançado agora no mês de agosto, o livro mais novo do grupo de pesquisa. Vamos lá, gente. Tá passando? Os slides estão passando? Sim. Sim, tranquilo. Obrigado, gente. Olha só.
Beleza. Aqui a base teórica da aula de hoje, as obras, eu já mostrei algumas aqui, tá? O que está em vermelho é o artigo que já foi compartilhado aí o link no chat, que é o desdobramento da minha tese de doutorado, tá bom? Que é o materialismo histórico dialético em pesquisas do campo do currículo da educação, tá bom, gente? Só para mostrar. Agora vamos lá. Abri aqui a apresentação com duas falas do próprio Marx. Ó, demonstrar que as minhas opiniões, sejam elas julgadas como forem, e por menos que coincidam com os preconceitos interesseiros das classes dominantes, são o resultado de uma investigação conscienciosa e de muitos anos. O Marx já chega dizendo o seguinte, ó, isso aí é do prefácio do Capital. Podem contestar, podem discordar, podem até refutar, mas me respeitem. E escrevam, publiquem, no mínimo, uma obra gloriosa próximo do que foi a minha. Porque ela foi uma obra de muitos anos de estudo e de pesquisa. E aí ele continua. As premissas com que começamos não são arbitrárias, elas não são dogmas. Olha, se o próprio Marx já assume, junto com o Engels, né, aí já em parceria com o Engels, que o que ele escreve não são dogmas, quem somos nós para dizer que são dogmas, verdades absolutas? Mas são premissas reais, e delas, só na imaginação se pode abstrair. Existe com o resto da natureza. O Marx aí nos dá pista, junto com o Engels, que ele não trabalha com a corrente filosófica que reinava na época, que era o idealismo. Sabe aquela lei famosa que é construída a partir do marxismo, de que a prática decorre da consciência, ou que tudo que existe depende da consciência, da matéria? Nós vamos trabalhar isso melhor. O Marx está querendo nos dizer o seguinte, ó, o que eu escrevi ou o que eu publiquei, seja sozinho ou com Engels, eu consegui provar. Por quê? Porque tudo que existe no mundo, o concreto, o real, o material, existe independente do que eu penso. Então, vão guardando essas informações aí. Porque isso é importante para você que investiga o teu objeto de estudo. Alguém me disse que está pensando não, está investigando a coordenação pedagógica no sistema prisional, não é isso? Alguém me disse isso. Tô sim. Isso, alguém me falou. Então, veja só, tudo que você pensa, reflete, imagina sobre a coordenação pedagógica no sistema prisional, existe independente da sua consciência, mas o teu papel de investigadora, de pesquisadora, se você for optar pelo materialismo histórico dialético, é tentar capturar as múltiplas determinações dessa realidade concreta que existe, está lá, naquela realidade. Mas se você conseguir capturar a partir dos sujeitos, da materialidade concreta, de tudo que está em volta, e sintetizar isso por meio de um relatório de pesquisa, usando as leis, as categorias, e escrever o concreto pensado, você está escrevendo a partir do método. Claro que não é tão simples. Vocês estão entendendo, gente? O Marx fez isso. Só que o objeto de estudo dele acontecia de forma dinâmica na Europa inteira. Está aí o diferencial da obra dele. Vamos continuando. Eu peço perdão pelas citações mais longas, mas isso aqui é estudo, né, gente? Então a gente precisa refletir, pensar um pouquinho. Agora, olha esse trecho, que é do prefácio do Capital. Ele tentando sintetizar os passos de pesquisa. E isso a gente precisa trazer para as nossas dissertações e teses. Você explicar, dizer como é que você procedeu. Sabe? Você explicar para a banca como é que você fez, de que forma você procedeu. Cabe à investigação apropriar-se da matéria em todos os seus pormenores, analisar as diversas formas do seu desenvolvimento e descobrir a sua relação íntima. É somente depois de concluída essa tarefa que o movimento real pode ser exposto ao seu conjunto. Se eu conseguir chegar a esse ponto de tal modo que a vida da matéria se reflita na sua reprodução ideal, isso pode levar a acreditar numa construção a priori. O movimento do pensamento é apenas o reflexo do movimento real, transposto e traduzido no cérebro do homem. Isso merecia um quadro. Isso aqui é o Marx dizendo, olha, se eu conseguir explicar por meio da escrita, em palavras, no meu discurso, como é que acontece
a produção do trabalho alienado. Como é que o homem vende a sua força de trabalho e se aliena e enriquece uma minoria? E eu consegui explicar isso, que acontece na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, na França, e eu consegui provar isso por meio das investigações que eu estou fazendo. Aí eu estou fazendo pesquisa científica social, porque não existia isso antes de mim. É isso que o Marx está querendo dizer. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu me apropriar da matéria em todos os seus pormenores. Sabe como é que vocês conseguem fazer isso nas pesquisas em educação? É quando você consegue delimitar muito bem qual é o seu objeto de estudo, tempo e espaço. As perguntas que a gente faz na história, na historiografia. Qual é o recorte temporal? Quando? Onde? É numa escola de educação, de ensino médio, fundamental? Qual o período? Qual é o tempo? Qual é a fonte que você vai usar? Você vai escutar só pai? Você não vai escutar mãe, família, avô, coordenador, supervisor? Isso são as múltiplas determinações do seu objeto. Porque veja só, o Marx não escutou só patrão, empregado, ele escutou todo mundo que estava na fábrica. Ele escutou o banqueiro. Sabe qual foi o procedimento de pesquisa inicial do Marx? Enquete. Ele ia com a caderneta dele, ia lá na fábrica. Ele ia escutar o trabalhador, o operário, a quem ele vai chamar de operário depois, o operariado. O proletário, vai virar o proletário depois. Aí ele escutava o patrão também. Aí ele ouvia as famílias, o explorado, os líderes religiosos. Então, isso tudo é você cercar o seu objeto de estudo do máximo possível de informações que vão virar conhecimento. Tudo bem, gente, até agora? Tranquilo. Tranquilo, professor. É por isso que a gente Tranquilo. por isso que a gente costuma dizer dos desafios da pesquisa usando Marx, ou usando o método de pesquisa do Marx. Por quê? Não existe camisa de força para os procedimentos de pesquisa. Ah, usando o método, eu posso fazer estudo de caso? Pode. Eu posso fazer entrevista? Pode. Eu posso aplicar questionário? Pode. Eu posso fazer análise documental? Pode. Não existe proibição. Agora, existe a opção coerente e coesa. Vai depender do que você quer se apropriar, de qual esfera da matéria você quer se apropriar e qual síntese você quer escrever, sem esquecer de um detalhe fundamental. Para a concepção histórica, historiográfica de Marx, não bastava só compreender o objeto, era preciso o quê? Transformar esse objeto. E transformar a realidade do seu objeto, gente, é propor reflexões e mudanças. Não basta só então não existe pesquisa descritiva a partir do método marxista de fazer pesquisa. Tá aí um outro problema que a gente encontra nas dissertações e teses, que as pessoas vêm com tanta pompa, com tanto ideário, e eu vou lendo e vou descobrindo, até que tem as categorias, até que tem os procedimentos, e eu pergunto, e qual é a proposição? Qual é a grande mudança que se propõe? Aí a pessoa acha que vai ter que fazer a descoberta do século. Olha, a descoberta do século, às vezes, é quando você coloca dois intelectuais para dialogar com o objeto de estudo que você fez ali e trouxe novos elementos. Propõe uma reflexão antes não pensada para aquela realidade, para a avaliação escolar, para o laboratório de ciências, para a coordenação pedagógica, para o ensino médio. Quando você propõe novas ideias, você está propondo transformação. E isso é materialismo histórico dialético. Vamos continuar? Do que nós vamos tratar aqui rapidamente? Já estamos tratando. Antes de Marx, quem foi Marx? Os precedentes teóricos que sustentaram Marx. Por que a gente se motiva a estudar o método? Eu até já justifiquei. O uso do materialismo nas pesquisas educacionais. Falar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt. Definições e atualidades do método. Algumas leis e categorias. Um exemplo de como seria uma pesquisa, né, ancorada do Marx, isso também é complexo, falar disso de uma maneira muito rápida, pensando de uma forma mais prática. Vamos lá. Gente, um pouco do contexto histórico, né, do que precedeu o Marx, os fatos históricos. Antes de acontecer os movimentos de revolução burguesa, dos novos ricos, de revolução industrial, da paisagem natural da Europa se modificar, a gente viveu o fim dos privilégios reais, né, da guilhotina na França, da derrubada da dinastia Bourbon, dos franceses, as consequências da Revolução Francesa. Então, o estabelecimento de um Estado liberal, abre aspas, democrático,
e, consequentemente, uma nova maneira de se fazer política, a transformação, ou pelo menos as tentativas de transformação do antigo súdito em cidadão, e o período das revoluções, industrial, política, econômica e ideológica, a quem o grande historiador Eric Hobsbawm vai chamar de Era das Revoluções. A Europa se transformou completamente. A população antes ruralizada se tornou urbana, a ciência passa, então, a estudar o que antes era proibido, era secreto na Idade Média, na Idade Moderna isso ficou muito mais complicado, mas na Idade Contemporânea isso passou a ser estudado, o corpo humano, por exemplo, a botânica, o próprio surgimento aí, os primeiros surgimentos da psicologia. Então a ciência racional e humana dá um salto, e a economia, para alguns reinos e nações, passa a ser pauta política, foi o caso da Inglaterra. Quando a economia política passa a ser política, ou seja, pauta principal, os ingleses conseguem fazer a sua revolução total, quase que completa. E os franceses conseguem fazer a revolução política. Então, você tem na França e na Inglaterra o alvorecer de uma nova era de mudança econômica, do feudalismo para o que o Marx vai chamar de capitalismo, e de uma mudança no modo de governar, de monarquias, de estados absolutistas, para democracias, pelo menos no nome, que o povo continuou a mercê desses novos ricos. A gente costuma dizer que na França, a classe burguesa, os novos ricos, os que moravam em torno dos burgos, se tornaram, no primeiro momento, junto, né, com alguns intelectuais, o baixo clero, alguns militares da época, né, do exército francês, foram revolucionários? Foram. Mas depois que tomaram o poder, guilhotinaram o rei Luís XVI, a Maria Antonieta e promoveram a queda da Bastilha, esses novos ricos, eles foram revolucionários, mas no momento de dividir o poder, eles se tornaram conservadores dos seus direitos, tá? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Tem. Beleza. Então, de revolucionários a conservadores dos seus direitos, são esses ricos ou essa elite que está no mundo aí o tempo todo. Por que eu até falei isso numa audiência pública da Câmara, semana passada, no Dia dos Professores. Em alguns países onde os ricos estudaram, os ricos se tornaram elite. No nosso país, os ricos não estudaram, então só são ricos, não são elite, porque para ser elite tem que estudar, né? Então, os ricos ou a elite se tornaram os mandatários da política, da economia, e os pobres se tornaram cada vez mais pobres, ok? E essa foi a realidade de que o Marx encontrou por aí, com uma grande diferença. Agora, esses mais pobres tinham que vender sua força de trabalho em prol ou em troca de um salário, sem poder se mobilizar em muitos lugares para poder vender essa força de trabalho e por um prato de comida, às vezes, em condições precárias, sanitárias precárias, tá? E quem foi, então, o Marx, que viveu aí de 1818 a 1883? Esse alemão judeu, convertido, que vai se doutorar aos 23 anos de idade. Era um prodígio, né? Iniciar a carreira como jornalista num pequeno jornal. Esse caso dos lenhadores é sempre bom pontuar, eu até já disse, vou só relembrar aqui, o Marx vai assumir algumas reportagens de cunho mais populista e depois se torna editor-chefe, chama a atenção do Marx o quanto esses novos ricos se apropriam de pedaços de terra que antes era da coroa. E alguns lenhadores do interior ali da Alemanha passam a ser proibidos de catar lenha, vão ter que pagar uma taxa. Essa taxação de terras ali começa a despertar o Marx para o estudo da economia do período, e é a partir daí que ele vai crescer nas publicações. Quando ele começa a se aproximar dos movimentos mais socialistas do período, porque o socialismo já existia, ele começa a escrever contra a elite alemã germânica da época, aí ele começa a se exilar. Quando ele se aproxima do Engels, e ele vai se afunilando na filosofia, vai se afunilando contra a economia inglesa, aí ele se torna parceiro, que foi fundamental, inclusive, para o sustento financeiro do Marx, que foi o Engels, tá bom? Bom, eu não vou entrar aqui na vida pessoal do Marx, mas é importante a gente conhecer e saber do casamento do Marx, ou como foi que isso tudo aconteceu. Mas como isso pode ficar para depois, porque levaria muito tempo. Mas vamos lá. Os precedentes da carreira acadêmica ou da vida intelectual do Marx, ok? A dialética hegeliana, que prega a questão do idealismo, foi a base para o Marx pensar. Então, qual era a base de pensamento do Marx? Ora,
tudo que existe no mundo existe primeiro no pensamento, na consciência. Então, inicialmente, o Marx imaginava que a consciência determina o mundo concreto, mas depois isso virou ideia oposta. E o Marx passou a defender justamente o contrário, que o concreto é que determina a consciência, e não o contrário, e não essa perspectiva inicial do Hegel. E aí, a dialética materialista do Marx é baseado, prestem atenção, nessas três correntes intelectuais. Ele estuda profundamente a lógica do modo de produção capitalista, que vem da economia política inglesa, a questão do Estado mínimo, da iniciativa privada, do bom cidadão que trabalha em prol de toda a sociedade, embora ele não possa lucrar com isso, e nem conhecer a produção do produto todo, porque senão ele se torna industrial de si, não pode, ele tem que vender só a força de trabalho. A questão do idealismo alemão, de construir um Estado forte e econômico, e a Alemanha sempre foi muito forte nesse sentido, mas a Alemanha tinha um diferencial, que era a alfabetização de quase toda a população. Uma pequena parte de camponeses não era alfabetizado, e isso se deu por conta da reforma luterana, tá? E outra base de pensamento sociológico do Marx foi o socialismo utópico do Saint-Simon, que era um francês, né? E o Marx também, gente, criticava muito, muito a questão do materialismo vulgar, que a gente sabe, viu, que o materialismo e a própria dialética começa já com os gregos, desde a época dos filósofos, dos grandes sofistas, mas vejam o que eu estou dizendo. A construção, essa tríade, materialismo histórico, dialético, a junção disso, numa mesma teoria, numa concepção filosófica, é só a partir do Marx. Você tem as ideias da dialética, você tem as ideias do materialismo, isso tudo já existia. Agora, o Marx foi o grande responsável por duas coisas principais. Criar esse método de pesquisa para ciências humanas e sociais, que passa a ser o método principal de fazer pesquisa na área de humanas, que é o materialismo histórico dialético, e é ele quem traz o status de ciência para a história, porque para o Marx a história era a grande ciência da humanidade. Não há que se pensar em nenhuma produção do conhecimento humano fora da história. Então ele era o grande responsável por trazer, por carimbar a história como grande ciência da humanidade, tá? Então ele traz, após a morte do Marx, houve um verdadeiro rebuliço nas cadeiras acadêmicas das universidades europeias e do mundo inteiro, da sociologia e da história, tá? Porque antes do Marx, gente, para você produzir conhecimento na área da filosofia e da sociologia, você usava o método do René Descartes, método cartesiano, de produzir conhecimento, muito na base quantitativa. Se você pegar os primeiros livros de sociologia, né, até livros clássicos importantes como o Suicídio, né, do Comte, do Durkheim, você vai ver tabelas, pesquisas quantitativas. Não havia método de pensar, fazer pesquisas sociais fora da pesquisa quantitativa. Então, a economia política inglesa, o idealismo alemão e o socialismo utópico são a base do pensamento marxiano, do Marx, tá? Vamos fazendo as anotações aí. Agora, olha só para pensar aí. A relação do Marx com a história é importante, sobretudo para essa disciplina aqui. O Marx, apesar dele não ser historiador, ele pensou de forma histórica. Sabe por que ele pensou de forma histórica? Porque para ele chegar às conclusões sobre o que era o modo de produção capitalista, a questão da circulação da moeda, da mercadoria, ele teve que voltar lá nos modos de produzir a matéria de forma primitiva, com os indígenas, com os orientais, com o feudalismo para chegar no capitalismo. O que eu reduzi aí em MHD, o materialismo histórico dialético, ele vai se tornar uma nova teoria da história. Por quê? Porque ele passa a ser o fio condutor das pesquisas do Marx. Sabe por quê, gente? Porque o Marx vai começar a chegar a algumas conclusões interessantes na fase madura dele, ali lá pelos anos de 1830, 1840, quando ele começa a publicar os primeiros números do Capital. Ele vai dizer o seguinte: olha, pode-se dizer tudo sobre uma pessoa, mas eu não posso deixar de considerar a economia ou o modo econômico com o qual essa pessoa sobrevive. A gente chama isso de base material. Eu vou tentar traduzir para vocês com as palavras de hoje. Veja só, você come, você veste, você frequenta o que você trabalha. O que o teu dinheiro permite que você coma, o que você veste, o que você bebe e onde você frequenta. Por isso que, para o Marx, qual é a categoria teórica mais importante? Trabalho.
E não há problema nenhum nas pessoas dizerem, mas o Marx só pensou de forma econômica. Claro! O fio condutor para ele, sendo o materialismo histórico dialético, era a economia, e ele não tinha por que pensar em outras coisas. Porque o mundo respirava essa nova ordem econômica, que era o capitalismo. E mesmo assim, ele ainda pensou em outras coisas. É até injusto falar que ele tinha um pensamento economicista, quando ele pensou em muito mais coisas. Quando ele escreve a questão judaica, no que ele estava pensando? E aí ele solta aquela frase que as pessoas adoram associar o marxismo, o socialismo, o comunismo, faz uma confusão com essa questão, né, do antirreligiosismo, dessa coisa de seita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando ele fala assim, a religião é o ópio do povo. O que ele estava querendo dizer é que a economia e a religião, dependendo do barco em que elas estão, alienam o sujeito. Ele não conseguia entender como é que o trabalhador se mobilizava até para ir na sinagoga e levava uma falta no trabalho, que era considerado grave, dava até demissão, mas não faltava a sinagoga. E ele dizia, olha, vocês se mobilizam para a fé. Por que vocês não se mobilizam para subverter o trabalho explorador? Vocês têm que se mobilizar com a mesma força que vocês têm quando vão para a sinagoga. Era isso que o Marx estava querendo dizer. Porque se a religião é o ópio do povo, a classe trabalhadora precisa se mobilizar com a mesma força que se mobiliza para ir na sinagoga. É isso que ele estava querendo dizer. Tá? Então, por quê? Porque a gente tem que ler o Marx e a teoria do Marx à luz de seu tempo. Se eu ler o Marx com os olhos do Brasil de 2021, nós estamos perdidos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? E dizer que a obra do Marx é inconclusa, ela é genuína, mas ela é passível de lacunas e questionamentos, gente. Ela é falha. Qualquer obra escrita é humana, ela é falha. Ela tem falhas. E é muito bom que tenha, porque a gente tem que vir com os complementos. Tá? Olha, os materialistas aí, só para fechar. O Hegel vai acreditar que as ideias são produzidas pelos homens e a partir das ideias o mundo é feito. O Marx vai dizer o seguinte: o real, o material dos indivíduos é que fomenta as suas ideias. Então, é o oposto. O Marx vai dizer, as ideias são produzidas a partir do real, e não o contrário. Tá? Por isso que ele vai criticar o Marx, esse materialismo vulgar, que é mecanicista e tecnicista, dizer que tudo que é feito no mundo é feito de regras, compassos, não é assim que funciona. Porque o homem, o mundo é dinâmico, ok? E me perdoem, aqui não é um discurso sexista, aqui nem machista, não. Eu estou usando muito a expressão homem, humano, porque eu li muito mais esses dias o Marx, e o Marx não tinha essa preocupação de gênero na época, porque não era uma discussão, para ele, importante na época, tá? Então me perdoem aí. Aí eu estou dizendo aí para vocês, ó, não há problema nenhum no reducionismo econômico, porque o Marx é um analista econômico do seu tempo, e ponto. Para ele era importante a questão econômica, mas nós aqui nessa aula estamos tentando extrair dessas ideias centrais dele o método que ele criou para entender a economia, que foi o materialismo histórico dialético, que é um método perfeitamente possível de ser pensado para os objetos da educação, tá? Vamos para frente. E o que nos motiva a estudar o Marx, gente? A fragilidade das pesquisas, a ausência ou empobrecimento do método nas pesquisas em educação, já disse isso. Eu trago aqui alguns números, vou só pedir licença para pegar uma água aqui para vocês, gente. Tem algumas dissertações e teses, isso aqui está desatualizado, foi antes da pandemia, tá? Nós temos aí, ó, algumas pesquisas e teses defendidas no programa, no mestrado e no doutorado, por categorias, ó. Vejam que os que tratam de professores e formação são maioria, e vai descendo até a educação ambiental. Por que eu estou mostrando isso? Porque a FE tem muita publicação, ainda bem, isso é bom, tá? Olha aí, ó. Só que olha só, 62 trabalhos dizem que são ou foram baseados no materialismo histórico dialético, mas eu fui analisar, menos de 10% de fato tratam do materialismo histórico dialético com cuidado. E o que eu chamo de cuidado? Com as categorias, com as leis, com a dinâmica, porque não basta só dizer o método é isso, as categorias são essas e pronto. Você tem que garantir fluidez, dinamismo. Então, só isso aqui, que não é nem um estudo aprofundado, mostra o tanto que as nossas pesquisas são frágeis, precisam melhorar. E a gente podia fazer isso com qualquer universidade, dentro de qualquer universidade, que poderia haver números semelhantes, tá? Olha só, pesquisas assumidamente marxistas. O materialismo histórico dialético usado em trabalhos acadêmicos deve apresentar, primeiro, tem que ter dinamismo, tem que saltar os olhos, gente, não pode ser uma descrição
ou um epítome, que é um resumo, tá? Tem que ter um movimento no pensamento. A categoria trabalho tem que aparecer com muita força. Seja trabalho educativo, seja trabalho humano, seja trabalho intelectual, tem que aparecer com muito... E por que trabalho é importante, gente? Porque para o Marx, trabalho é o que nos diferencia dos seres inanimados ou dos animais. Os animais não têm a capacidade de pensar sobre o pensar. Nós temos, nós seres humanos. E isso é fundamental para pensar qualquer objeto de estudo nas ciências humanas. Tá? Agora, veja só. Aqui sou eu fazendo um papel de advogado. Nós, ou de vocês. Eu não posso também exigir tanto de alguém que faz mestrado e que só tem 2 anos para concluir esse mestrado. E nesses 2 anos tem que aguentar a pressão da CAPES, do programa, do orientador, da orientadora. É ou não é? Então, é muito pouco tempo para se aprofundar. Agora, o doutorado não tem muita desculpa, não. Tudo bem, 4 anos às vezes é pouco, mas a gente tem que procurar se aprofundar, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Também com essa questão do tempo. E eu também entendo que, às vezes, a oferta de disciplinas em alguns programas, ela é pouca, é exígua, e às vezes não traz tantas componentes curriculares, tantas disciplinas que trabalhem com a questão da pesquisa e do método. Né? A gente tem que reconhecer isso também. Agora, vamos lá. Tem uma obra que eu indico para vocês também, que é considerada uma obra de referência. Quem orientou essa obra foi o Saviani, é uma tese de doutorado, né, que foi defendida no final dos anos, início dos anos 80, publicada em 89, só depois da ditadura, chamada Educação em Contradição. Você pensa assim, eu queria ler uma tese de doutorado, assim, que trabalha, tudo bem, que parece que ela está batida, né, já tem aí mais de 30 anos, mas é uma tese de doutorado que trabalha melhor as categorias do método. Educação... Oi, alguém me chamou? Não? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Gente, por que eu destaco essa obra do Jamil Cury? O Cury era aquele ex-conselheiro do Conselho Federal de Educação, tá? Nessa obra, ele fez um movimento com o método, enquanto o Marx conseguiu provar que o trabalho no modo de produção capitalista aliena, o Cury conseguiu usar as categorias do método para dizer que a educação brasileira, desde o período da República Velha, a educação pública aliena, forma mão de obra barata. Aí vocês estão pensando, nossa, mas isso era óbvio, né? Então, mas da forma como ele fez, usando as categorias e a pesquisa, não era tão óbvio assim. Então, é uma tese de doutorado que virou livro. O livro se chama Educação e Contradição. Eu indico demais para você ler, degustar e ver assim, essa é uma tese de doutorado que usou, então, o materialismo. É isso que é dinâmico. Isso, então, que é o método? É isso que é o método. Eu indico muito, tá? Né? E aqui, é claro, eu indico também para ler minha tese de doutorado, que virou essa publicação desse artigo. Se você não tiver paciência para ler a tese, lê pelo menos o artigo, tá? A tese é um pouco mais longa. Vamos lá. Considerações, então. A gente está indo para metade, já para o final. Marx não escreveu ou deixou uma teoria lógica, ele não deixa, sabe por quê? Porque uma dos princípios do método é que não existe passo a passo. O pesquisador, ele mergulha no campo, ele no mínimo faz algumas reflexões anteriores, ou seja, ele traz algumas premissas, algumas ideias, depois ele mergulha na concretude, na realidade, e aí você constrói a lógica. Então o Marx, ele não escreve uma teoria lógica, ele deixa a lógica do capital. Aí essa pergunta eu já respondi para vocês, né? Afinal, o Marx, ele se debruçou ou não para criar um método? A maioria dos autores, dos bons marxistas, vai dizer que esse método é criado conforme o caminhar do Marx. Ele vai surgir, então, depois de 15 ou 20 anos de investigação, na introdução ou no prefácio do Capital, ou dos elementos fundamentais da crítica da economia política, nos rascunhos. Então, gente, na verdade, são fragmentos da obra do Marx que ele vai deixando pistas de como ele vai elaborando o método. Porque imagina, você tem um objeto de estudo, uma coisa, um item, um tema, categorias que te instigam a pesquisar, mas você não sabe nem por onde começar, nem como fazer, que procedimento seguir. Foi o desafio do Marx, tá? Afinal, a gente pode definir o método? Bom, alguns autores vão dizer que o materialismo histórico dialético é a ciência filosófica do próprio marxismo, ou seja, é a alma do marxismo. Então, para entender o marxismo, você tem que entender o método. Aí vem, embora não haja unanimidade nos seguidores de Marx, que são muitos, né, sobre categorias e lei, os continuadores da obra do alemão, né, os consistentes, são enfáticos ao defender que, veja isso, está até em negrito,
Uma pesquisa baseada nesse método, assentada, não pode prender-se em orientações panfletárias, já que é o próprio objeto a ser estudado que vai direcionar a dinâmica escrita da síntese. O que eu quero dizer com isso? Bom, por mais que hoje eu, professor Tiago, tenho 4 orientandos de mestrado, e cada um com um objeto de estudo diferente, suponhamos que os 4 vão optar pelo materialismo histórico dialético. Nenhuma das dissertações vai ficar parecida com a outra. Por quê? Porque cada objeto de estudo vai trazer uma dinâmica de escrita diferente. As categorias e as leis podem até ser as mesmas, mas as categorias que vão emergir da pesquisa da Marta é uma, do Afonso é outra, da Mara Rubio é outra, da Daniela é outra, porque cada objeto de estudo é diferente. Cada um vai seguir uma dinâmica, cada um vai seguir uma face. Uns vão ter que ouvir, porque os 4 são da educação, uns vão ter que ouvir mais os gestores, outros vão ter que ouvir mais os professores, outros vão ter que ouvir mais os documentos. Vocês estão me entendendo? É por isso que esse método de pesquisa ele é instigador, desafiador e causa medo nas pessoas, porque você não tem controle total sobre o objeto de pesquisa. O final pode ser surpreendente. Porque ele é dinâmico, ele é histórico, ele é situado, ele tem a ver com a relação entre quem pesquisa e o objeto a ser investigado. Você não tem controle total sobre nada. Por isso você tem que ter segurança, no mínimo, teórica sobre o que você está investigando. É isso que é exigido. E é claro, se você está investigando, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, eu, professor Tiago, exijo de você segurança metodológica. Você vai usar o materialismo histórico dialético, então você tem que entender de método. E aí você tem que entender sobre BNCC e currículo. Com essa segurança, eu te mando para o campo de pesquisa. Vai ser um MEC? Aí você vai. Vai ser uma escola? Aí você vai. Esses são os desafios para você chegar nisso. Aí vem, olha que legal essa outra definição do José Paulo Neto. O Marx, ele não nos apresentou o que pensava sobre o capital, com categorias que antes já existiam. Né? Ele foi investigando nas fábricas, nas empresas, nas sinagogas, nas ruas. Ele descobriu essa estrutura real, na lógica, no concreto. Né? Então, o método, ele implica para o Marx uma determinada posição, é uma perspectiva do sujeito, do pesquisador, em várias determinações. A mágica, o brilhantismo está em você descrever, refletir, sintetizar, trazer novos olhares e propor transformações no objeto que você está investigando. Se você está pesquisando a BNCC hoje, daqui a 2 anos, quando você entregar a sua dissertação, ou daqui a 4 anos na sua tese, o que você vai escrever tem que abalar a estrutura da BNCC e propor mudanças, transformações. Agora, calma. Eu não estou dizendo que você tem que influenciar diretamente, que o MEC vai ter que mudar a política da BNCC, mas a escrita intelectual acadêmica sobre a BNCC, isso vai ter que ter mudanças. E isso sim vai ter que ter mudanças, tá? Mais uma definiçãozinha. Para o Frigoto, né? O que é o materialismo histórico dialético? O que seria? É um método que permite uma apreensão radical, ou seja, você tenta capturar, vai na raiz da realidade, radical é na raiz. Enquanto praxis, movimento. Isso é unidade de teoria e prática na busca da transformação e de novas sínteses. Olha que interessante. No plano do conhecimento e no plano da realidade histórica. É uma postura, um método de investigação e uma praxis, um movimento de superação e transformação. Isso é interessante. Há, pois, um tríplice movimento. Então, você critica, você constrói algo que é um conhecimento novo e você sintetiza o plano do conhecimento e da ação. É desgastante intelectualmente fazer isso, gente. Não vou mentir para vocês. Mas é gratificante ver o resultado disso, tá? Aí, olha que legal isso aqui também, ó. Não é você, pesquisador, que está, sei lá, investigando a avaliação das aprendizagens, que vai dizer o que você espera. Você pode até pressupor, mas é a estrutura e a dinâmica do objeto de estudo que vai comandar o teu procedimento. Se você for avaliar lá, sei lá, o ensino médio, a avaliação das aprendizagens, quando você se deparar com a realidade, é que você vai tomar nota do que você vai fazer. E isso se você tiver a consistência teórica exigida para isso, do objeto de estudo, que é a avaliação, e do método. Tá? Agora, alcançar a essência do objeto, isso é tentar capturar toda essa estrutura e essa dinâmica por meio de procedimentos, de sínteses. Essa é a realidade de quem pesquisa a partir do Marx, tá? Bom, depois do Marx, muita coisa aconteceu, lógico. E o grande objetivo de quem surgiu depois do Marx foi tentar trazer
novos elementos, novas pitadas para sair da aparência das leituras do Marx e capturar a essência dos objetos. Talvez, depois ali entre os soviéticos, e até antes dos soviéticos, o grupo de estudiosos intelectuais que melhor fez isso foram os judeus alemães ali, da escola de Frankfurt. Os principais ali, a partir de 1924, o Adorno, o Horkheim, o Benjamin, o Marcuse, e tantos outros aí, sobretudo Habermas, né? O que eles fizeram? O que eles trouxeram de diferente, do diferencial? Além da perspectiva do método de pesquisa aí, da leitura economicista da sociedade burguesa capitalista do século XX, eles vão dizer o seguinte: olha, se construiu depois do Marx uma cultura e uma indústria cultural muito forte, a partir da divisão da sociedade de classe. Os burgueses, os industriais, têm uma indústria cultural que bombardeia a classe trabalhadora até a aceitar sua condição de submisso. Nós precisamos entender isso. E eles queriam entender até como é que os nazistas usaram as mídias para convencer outras pessoas de que o programa nazista era bom e desejável. Então, o conceito de indústria cultural a partir dos frankfurtianos foi importante até para avançar nas categorias do método e do Marx, tá bom? Outros marxistas que surgiram aí no século XX que merecem nosso respeito. O próprio italiano Gramsci, no combate ao fascismo, tá? O Kozik, e os soviéticos, como o Lenin, o Pstrak, o próprio Vygotsky, o Mariana Enguita, a própria ativista ali, Rosa Luxemburgo, aqui no Brasil, o Ottaviani, o Frigoto, o Saviani, o Cury, o José Paulo Neto, já citei tantos. Então, assim, é uma escola teórica mundial que muita gente achou que após a queda do Muro de Berlim ali e o fim da União Soviética, o marxismo estaria morto. Talvez as ideias que alguns defendiam presos ao Marx, ou jovem ou ao velho Marx da Alemanha para aquele período ali do século XIX, foram mortas. Mas se a gente não quiser trazer o dinamismo e não estabelecer diálogos com outras correntes teóricas, o marxismo vai morrer. E é preciso abrir o diálogo, sem abrir mão da consistência do método. Isso a gente não pode abrir mão, tá? Olha aí, os teóricos da escola de Frankfurt. Uma fotinha histórica aí para a gente olhar e ver, e o tanto que eles foram consistentes. Aqui no Brasil tem uma célula de estudo, um grupo de estudo na UFSCar, que é do professor Bruno Puss, tá? Grande referência para tratar de teoria crítica. Um pouco mais sobre a escola de Frankfurt, tá? Rapidamente. Então, os judeus, em plena Alemanha nazista, dispostos a estabelecer uma releitura do marxismo. Né? O nome teoria crítica traz dois motivos. Por que teoria crítica? Primeiro, uma crítica social do desenvolvimento intelectual daquela sociedade no início do século XX, ainda sobre as teorias iluministas, e depois, gente, porque eles vão criticar o marxismo só economicista da época, e eles queriam estudar um pouco o conceito de indústria cultural. Tiveram duas gerações, a primeira e a segunda, que trouxeram o elemento agregador da cultura, mas até para eles, cultura era produto econômico e comprável. Aí vem o conceito da hierarquização cultural, cultura popular e cultura erudita. Isso é muito grave, né? Esse conceito de indústria cultural, muito importante aí, os principais, Theodor Adorno e o Max Horkheim, tá bom? Então, isso é fundamental. Por quê? O poder de compra, o dinheiro, te faz consumir determinados tipos de cultura. E até a elite cultural de um país é medida pela força econômica que ela tem ou representa. Ok? Bom, sobre a atualidade... Estou acabando, tá? Sobre a atualidade do método materialista histórico. Já falei, né? Com a queda ali do Muro de Berlim, a ruptura ali, ou pelo menos o suposto fim da Guerra Fria, muita gente achou que esse socialismo real estaria acabado, né? Mas eu vou sempre no Saviani quando muita gente diz, mas o marxismo acabou, o método de Marx está falido. Olha, se as questões postas pelo Marx, porque ele propôs mudanças, transformações, lembra o que eu disse? Fazer pesquisa a partir do Marx é propor transformações. Os problemas postos pelo marxismo, que são, principalmente, a dominação do homem pelo homem, a exploração do homem pelo homem, a pobreza em virtude da riqueza, ou seja, a contradição. Ainda existe isso hoje? Ah, existe muito, não é? Se esses são os problemas fundamentais da sociedade capitalista e eles não foram resolvidos, o marxismo ainda não acabou, gente. Infelizmente, ou felizmente. E aí eu venho com a professora Bárbara Freitag aí, na segunda reflexão.
também dizendo que a gente não pode ser panfletário e nem dogmático. Se o pensamento dos marxistas e do Marx estiver aberto à crítica, abrindo mão desse dogmatismo, a teoria dialética do Marx pode funcionar. Porque na própria época do Marx e do Engels, eles alertavam aqueles mais radicais seguidores dele. Cuidado com as apropriações históricas, descontextualizadas e que viram até religião. Tem que tomar cuidado com isso. Isso não pode acontecer. Por fim aqui, como é que seria uma pesquisa ancorada no método de Marx? Espera aí um pouquinho. Deixa eu olhar um pouquinho para a carinha de vocês aqui, que eu acho que eu estou falando muito. Como é que tá? Tem gente... E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá ótimo. Tranquilo. Muito bom. Tudo bem. Tranquilo. Me perdoem se eu estiver sendo assim, um pouco prolixo, mas é porque... Não, fantástico. Se diga... A gente tem que falar e tratar. Eu queria só fazer um adendo antes de ir para a última parte da apresentação. Eu disse tanto, né? Então, talvez não me fiz ser tão, abre aspas, claro. Por que o Marx foi o grande responsável por transformar a história em ciência? Porque para ele falar do modo de produção capitalista, eu já disse isso, mas vou reforçar. Ele teve que fazer a releitura, a escrita e a síntese de como o homem, também abre aspas, produziu conhecimento e transformou a natureza em propriedade privada. E ninguém tinha feito isso antes. Então ele conseguiu provar por A mais B que até então a sociedade sempre foi baseada na apropriação da natureza. E o homem transforma a natureza para sobreviver. E isso é produto do seu tempo. E aí aquele conceito que eu uso tanto por aí, de que história é a ciência que lida com continuidade e ruptura. E essas continuidades e rupturas sociais, econômicas, filosóficas, religiosas, elas são fruto da apropriação, sobretudo, não única, tá? Mas, sobretudo, econômicas. Você pode ser feliz, triste, alegre, deprimido ou não, mas você só é alguma coisa dependendo do que você tem economicamente. Eu queria ser convencido de outra coisa, mas eu não posso ser. Porque tudo que você come, você veste, onde você frequenta, até o seu ciclo de amizade, tem a ver com a perspectiva economicista que você ocupa, tá? Ainda hoje. Você pode mudar o nome que você quiser, você não precisa nem chamar de capitalismo, mas ainda é o capitalismo. Eu esqueci de indicar o livro e aproveito a deixa, tá? Para mim, uma das maiores intelectuais do século XX, junto com eu tô falando das mulheres aqui, mulherada manda em tudo mesmo, e ainda bem, lugar de mulher onde ela quiser. O lugar dessa foi na academia, essa aqui virou uma super estrela, no bom sentido, faleceu já e foi uma grande perda. Ao lado da Rosa Luxemburgo, essa norte-americana chamada Ellen Wood, Democracia contra Capitalismo. Essa é uma obra fabulosa de análise do capitalismo, depois da Margaret Thatcher ali na Inglaterra. Quando ela encerra esse livro, eu vou pedir licença para ler, tá? Um pouquinho. Quando os setores menos privilegiados da classe trabalhadora coincidem com as identidades extraeconômicas, como gênero ou raça, como acontece com frequência, pode parecer que a culpa pela existência de tais setores é de causas outras, que não a lógica necessária do sistema capitalista. E aí ela vai encerrar mais, dizendo o seguinte: apesar dessa explicação até certo ponto ser convincente, ela não é suficiente, porque capitalismo não combina e não convive bem com a democracia. Acabou. Simples assim. Quem diz isso é a Ellen Wood, tá? Eu vou encerrar lá o slide, vou voltar para o slide, vamos voltar. Agora um recado mais direto para vocês, aí é a minha síntese para vocês, tá? Vamos lá. Eu tenho segurança para fazer uma pesquisa baseada no método de Marx? Eu conheço o método? Eu tenho o aval do meu orientador, da minha orientadora? Eu não vou brigar à toa, né? Será que o meu objeto tem condições de ser analisado sob a lente do materialismo histórico dialético? Eu falo isso na minha disciplina de laboratório de pesquisa, né, quando eu oferto. Porque tem objetos de estudo, gente, que casam tão bem, poderiam dar uma contribuição tão melhor se fossem estudados à luz da fenomenologia, e às vezes o materialismo histórico dialético não vai trazer bons resultados. Tem que reconhecer isso. Conheço outras pesquisas relacionadas ao seu objeto, ao meu objeto, que usaram o método em questão. Lembrar que o mestrado dura só 2 anos, tá? E o doutorado dura 4. Às vezes você fica batendo cabeça para entender o método, e quando você viu, já passou o tempo até de qualificar. Os dilemas. Quais são os dilemas?
Eventuais dificuldades em estabelecer conexão entre, veja, objeto, tema, método, metodologia, epistemologia. Cuidado com isso. A gente reitera aqui, gente, eu reitero que o uso do método de forma irresponsável, superficial ou como profissão de fé, em nada vai contribuir. Então, às vezes, é melhor você estudar, se aprofundar no mestrado, tentar se aproximar das pesquisas na perspectiva dialética do Marx, mas não assumir o método. É melhor ser responsável nesse sentido, do que dar um passo maior do que as pernas. Ok? Aí, não se pode querer promover um diálogo harmonioso entre o método de Marx e qualquer problema de pesquisa. Foi o que eu acabei de falar. A gente pode entender que, às vezes, estudo comparado, fenomenologia, estudos culturais, rendem muito melhor com determinado objeto de estudo, de pesquisa. Né? Aqui eu estou só repetindo o que eu já disse para vocês, formalizando. O mais importante é a coerência teórica entre problema, objeto, método, metodologia, teoria e epistemologia. Coerência, aí é conversa, é diálogo com o orientador, com a orientadora, mas, sobretudo, você precisa estar confortável. Como eu falo sobre religiões, religião é a melhor, é a roupa que você veste, é a que melhor te cabe, é a que melhor te veste. Método de pesquisa também, tá? É a que melhor te veste, é o melhor que te veste. Olha que legal aqui, ó, um esquema. Materialismo histórico dialético. O método dialético, gente, ele é baseado em 3 momentos importantes. Temos a tese, a antítese e a síntese. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito da minha seara. Eu falei aqui sobre militarização das escolas. Eu vou usar esse objeto de estudo que foi da minha ex-orientanda, que hoje é mestra em educação, professora Edna Mara, que vai lançar até um livro, hein, sobre isso. Eu escrevi o prefácio dela ontem, eu encerrei o prefácio. Qual é a tese? Olha, a tese é de que os policiais desviados da sua função, que estão na escola, acham que a presença da força policial melhora o índice de da educação, nas situações de vulnerabilidade. Qual é a ideia contrária à oposição? Qual é a oposição que seria a antítese? Ora, investir em políticas públicas de segurança, isso sim melhora a segurança pública. E investir em políticas públicas para a educação, como na carreira, em melhorias nas escolas, isso sim melhora a educação. Qual é a síntese? Eu vou juntar a minha tese com a minha antítese, ouvindo o máximo possível gestores, coordenadores, policiais militares, gestores dessa política da militarização, alunos, pais, para eu chegar nessa minha síntese superadora. É assim que eu vou construindo, mas eu não sei de nada, porque essa realidade já existe e o governo do Distrito Federal já militarizou várias escolas. Por quê? Porque eu estou pensando no meu objeto de estudo a partir do materialismo histórico dialético. Se eu acreditasse no materialismo vulgar ou no idealismo do Hegel, eu já ia dizer o seguinte, olha, essas escolas existem, eu tenho certeza disso, eu penso porque é dessa e dessa maneira. Eu já li sobre isso, eu estou pensando assim, mas não. Elas existem independente do meu pensamento. Cabe a mim, como investigador, a partir do materialismo histórico dialético, construir uma tese que é uma afirmação inicial ou um pressuposto. E eu tentar capturar, junto com os autores que já escreveram sobre isso, e ler outras pesquisas, e eu me apropriar desse objeto para eu ir para essas escolas, investigar, tentar ouvir, capturar desse objeto, mas eu nem sei quem eu vou ouvir, vai depender do que eu entender, sentir. Esse movimento de tese e antítese, ele é dinâmico, ele é constante, para depois eu chegar na síntese. Sabe como é que o Marx chama essa síntese também? Concreto pensado. No caso da minha orientanda, a primeira síntese dela foi a dissertação que ela defendeu, que é primorosa. E a outra síntese vai ser o livro, que é o desdobramento. Vou continuando. Quais são as leis da dialética? Primeiro, passagem da quantidade para a qualidade. Você não pode entender nada em ciências humanas e sociais se você for só tentar medir, mensurar comportamento humano por quantidade. Porque a vida humana é dinâmica. E a vida humana é dinâmica baseado sempre, isso é uma premissa do Marx, na luta dos contrários. Rico, pobre, plebeu, patrício, homem livre, escravo. Isso tudo baseado na sobrevivência, que é a segunda lei, dos contrários. Se a gente for pensar no objeto de estudo da militarização, é o comandante, o subserviente, o gestor, o estudante. E a terceira, que é a lei da negação da negação. Olha, gente,
Eu nego que a polícia seja necessária na escola, mas eu nego também que a escola tenha que ficar sem segurança. Mas eu nego também que a segurança não seja necessária naquele bairro. Mas eu nego também que não seja necessário que haja segurança no país. Mas eu nego também que não seja necessário estudar os editais de concurso para a polícia para saber se realmente não foi exigida formação pedagógica dele. Olha que complexo que é isso, pensando naquele objeto de estudo. Sabe como é que chama essas categorias aí? Essas 3 que eu trabalhei com vocês? Que o Marx pensou para o modo de produção capitalista, tá? É para o modo de produção capitalista. São categorias ontológicas. Essas categorias existiram para o Marx pensar o modo de produção. Mas se você vai fazer uma pesquisa que deriva, uma pesquisa baseada no método, vão aparecer categorias que vão surgir da sua pesquisa, são as derivadas, tá? Além dessas categorias ontológicas que eu trouxe para vocês aí, desculpa, as leis, contradição, mediação, totalidade, são essas categorias aí que vão guiar. Vou repetir. Essas 3 primeiras aí são as leis da dialética. Essas de baixo aí são as categorias ontológicas, contradição, mediação e totalidade. É porque, na verdade, essas categorias são derivadas da lei. Por exemplo, a primeira, passagem da quantidade para a qualidade. Essa primeira aí essa lei pode gerar a categoria da totalidade. Segundo, lei da interpretação dos contrários, categoria da contradição. Lei da negação. Você pode gerar tanto a mediação quanto praxis. Por que eu estou querendo dizer isso? Você, na sua dissertação na tese, é interessante que você diga e informe que você entende dessas leis e dessas categorias. E que você, no seu trabalho de formiguinha lá na escola, na empresa, na sociedade, seja lá no presídio, onde você foi investigar, surgiram algumas categorias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na minha dissertação de mestrado, eu consegui capturar uma categoria derivada da pesquisa que foi chamado currículo festivo, quando eu investiguei as relações étnico-raciais. E eu descobri que os professores e as professoras reduziam o trabalho com a história e a cultura afro-brasileira e africana em dias festivos. Olha isso. Sabe por quê? Porque a construção do conhecimento, a síntese, que o Marx chama de concreto pensado, ele é feito a partir de categorias. Então, o Marx explicou o modo de produção capitalista a partir dessas categorias aí, ó. A contradição. Qual é a contradição? Que contradição que ele descobriu? Que para o rico ficar mais rico, o pobre tem que ficar mais pobre. Estou resumindo aqui, claro, tá? A mediação no modo de produção capitalista é feita de diversas maneiras, mas, sobretudo, pela produção de mais-valia, absoluta, relativa, que é o tempo que você fica no trabalho produzindo mais e em menor tempo. Ele entendeu que, para a compreensão do modo de produção capitalista, ele tem que estudar toda a totalidade da circulação da mercadoria, para entender essa prática social do sujeito que levanta todo dia, sai da casa dele, vai trabalhar, bate o ponto e volta. Então, para ele chegar na síntese, ele teve que produzir as categorias. E a gente deseja que uma pesquisa baseada no modo de produção, no materialismo histórico dialético, ela só é feita a partir da produção dessas categorias. Professor, mas como é que eu vou saber que uma categoria é ou foi produzida? Através da análise documental, através dos discursos que você escuta, das entrevistas, através das respostas dos questionários. Vocês estão entendendo? O que você precisa saber é entender como é que o Marx interpretou essas categorias, que são essas 4 principais aí dele, que são derivadas das leis da dialética. O ideal é você ler boas pesquisas, dissertações e teses baseadas no materialismo histórico dialético. E aí você vai ler. Eu vou dar outro exemplo aqui. Na minha tese de doutorado, eu criei 6 categorias. 6 categorias foram capturadas, 3 de concepções de pedagogos. Eu investiguei o lugar do ensino de história nos cursos de pedagogia do DF. Eu vou lembrar aqui por alto. Mas foram 3 concepções de pedagogo e de pedagogia e 3 concepções de ensino de história. São 6 categorias que surgiram. E assim você vai vendo como é que as pesquisas vão sendo feitas. Vamos conversar mais depois no final sobre isso, tá? Gente, pensando de forma mais prática, agora está acabando mesmo, tá? Uma pesquisa dessa natureza deve atentar para os seguintes aspectos.
todo objeto de estudo baseado no materialismo histórico dialético, você tem que levar em consideração o aspecto social, político, econômico, histórico, estético, religioso, cultural. Você tem que ir na contemplação viva do fenômeno, você tem que ir atrás dos dados que serão coletados, nas motivações, nos levantamentos, nas diretrizes. Você tem que fazer aparecer pressupostos, hipóteses, ou eu gosto mais do pressuposto do que hipótese. Tem que analisar o fenômeno, o plano de pensamento, tem que penetrar de forma abstrata nesse objeto, nas relações conceituais, então tem que ler bastante nos procedimentos, nos instrumentos, vai na realidade concreta desse fenômeno, busca a essência do mesmo, tem que estudar a história desse objeto, por isso a história é importante, na realidade, no fundamento, no conteúdo, na forma. Aí você confronta teorias e realidades. Bom, eu estudei a teoria da didática, da avaliação, mas na realidade eu encontrei isso. E eu encontrei uma contradição aí. Como é que eu vou resolver isso? Vou ter que voltar lá e ouvir de novo as pessoas. E aí você vai refletir tudo isso que você descobriu com a ajuda das leis e das categorias do método, para tentar criar suas categorias. Porque o seu objetivo aí, e é você quem comanda a pesquisa, junto com o orientador, com a orientadora, é superar aquilo que já disseram de forma assim superficial sobre BNCC, sobre currículo, sobre avaliação, sobre OTP. Depende do teu objeto de estudo, né? Então, assim, o método ele vai tentar superar aquilo que já foi dito de forma superficial, essa objetividade. Porque o teu objetivo, gente, é sair da essência, da aparência e chegar na essência do objeto, para chegar no concreto pensado. O que é o concreto pensado? É o que você conseguiu capturar da realidade que já existia e era um caos. A escola... Quando eu falo caos, gente, não é bagunça. Era um caos porque existe independente da sua consciência. Mas você conseguiu a apreensão desse objeto, mergulhou a fundo, escreveu, sintetizou, ouviu, capturou e virou um concreto pensado. Uma síntese, que virou um produto. Um relatório de pesquisa, um artigo, uma dissertação e uma tese. Tá bom? Bom, o método dialético de interpretação da realidade histórica supõe apreendê-lo. Eu estou só sintetizando, tá? Está em permanente mudança, em suas contradições antagônicas, sempre na luta dos contrários, na totalidade. Gente, totalidade não é todo, não. A gente não vai conseguir em 2 anos escrever tudo sobre a EJA, se for objeto de estudo sobre a EJA. Mas é a totalidade da EJA, na escola rural, da cidade de Ceilândia, no período de 2 anos. Por isso que você tem que delimitar o objeto de estudo. Isso é a totalidade do objeto de estudo, não o todo, que é uma diferença. E o que é o concreto pensado? É a síntese. E o Marx vai dizer, no final, a síntese é um concreto e abstrato. É um concreto pensado, abstrato, é uma compreensão mental, onde eu posso explicar de forma teórica a realidade que é concreta e existe independente do que eu pensei. É uma fotografia aproximada da realidade. É aproximada. Isso é teoria. Olha o exemplo aí, ó. Se o objeto de estudo fosse evasão escolar no ensino médio, talvez o positivismo pensaria assim, ó, isso é talvez. Causas da evasão. A literatura traria a teoria. Define e explica o que for capturado da realidade. Então, pronto, o pensamento é neutro. A evasão é causada por isso, por aquilo, e pronto. A fenomenologia colocaria o sujeito em suspensão. O que pensam pais e professores sobre a evasão? E traria uma pesquisa excelente, resultados espetaculares. O materialismo histórico dialético traria uma tese, problema e os pressupostos. Aí você iria nas escolas com gestores, famílias, professores. Como é que os professores lidam com a evasão, os estudantes? Vamos para a prática social. Você estudaria a história de fatos e as leis da educação e do ensino médio no mundo. Traria números também. Você estudaria quanti-quali. O que dizem os estudantes, a didática, o currículo, os recursos, a avaliação. Existem problemas sociais, antropológicos que interferem nisso, psicológicos. Você tem que pensar no todo, no tudo. Nas diferentes manifestações, interfaces, nas múltiplas determinações desse objeto de estudo. Aí você retorna às teorias, após o contato direto com esse campo, traz as primeiras reflexões, encontra essas contradições que são as sínteses, as antíteses, aliás, volta para o campo de pesquisa, tenta fazer alguma intervenção ainda que seja teórica, é a praxis, no concreto, promove as mediações,
dá sentido a essas teorias com essa lente para chegar na totalidade, que é a síntese, o concreto, pensar. E o detalhe é que tudo isso que eu estou descrevendo para vocês, você tem que fazer no registro dinâmico. Isso é a pesquisa escrita e pensada a partir do materialismo histórico dialético, que foi o que o Marx fez em 30, 40 anos de pesquisa. Só que o objeto de estudo dele era o modo de produção capitalista. O quando, em 40 anos, meados do século XIX. O onde, na Europa inteira. Por isso que ele era brilhante. Tudo isso. Aí, de novo, e-mail, Instagram, tá? Me coloco à disposição de vocês aí para a gente dialogar um pouquinho. Não é tão simples, mas é um pouco do que a gente pode oferecer nesse tempo que voou. Respira. Eu vou respirar. E aí? Tudo bem? Nada bem, né? Tudo. Não, tá tudo tranquilo. Tudo em paz, Edilene? Tudo em paz. Vamos, então, abrir para o diálogo, né? Perguntinhas aí, pontuais, objetivas. Vamos lá, dá para responder umas 3, 4 perguntinhas, alguma dúvida que ficou. Bom, trabalhei com vocês um pouquinho sobre a origem da obra do Marx, quem foi o Marx, um pouquinho sobre leis e categorias do método, o dinamismo do método, a escola de Frankfurt, como se faz um pouco uma pesquisa à luz do método, mas eu não trouxe receita de bolo. Eu trouxe caminhos, possibilidades. Bora. Não? Diego está coçando até a cabeça. É Se porque... não, pode fazer. Diga. Não, professor, é porque isso mexe muito comigo. A minha professora trabalha com materialismo histórico dialético, né? O nosso grupo de pesquisa, GPFAP, trabalha com o método também, mas é algo que me gera muita insegurança. Eu não posso falar que eu tenho um domínio, não posso falar que como se eu trouxe, eu não sei se a minha pesquisa eu consigo aplicar o método por uma questão mesmo minha, sabe? De não ter esse domínio, não ter essa compreensão. Ainda que eu queira, é algo que eu quero, é algo que me instiga, é algo que me fascina aos olhos, mas que ao pensar no fazer, no elaborar, eu me sinto muito inseguro. Então, realmente, ainda é uma questão de muito estudo. Eu tenho que estudar muito isso aqui, tenho que pegar esses livros aqui, essas dicas que o senhor deu, e me aprofundar bastante, mas é algo que traz muita insegurança. Eu mesmo, pensando já na escrita, eu fico me perguntando como fazer. A minha professora, ela pelo menos ela orientou até agora que nós tenhamos um capítulo teórico sobre o método. Então, como eu vou construir esse capítulo teórico sobre o método? E, e o método, ele não aparece só nesse capítulo, né? Não é algo que a gente só vai escrever ali no capítulo e vai deixar ele lá. Para o método realmente fazer sentido, e o meu trabalho fazer sentido, ele tem que estar em todo o trabalho, até no último ponto lá do trabalho. Eu tenho que mostrar para aqueles que eu vou apresentar o método e como chegar lá, né? E me deixa muito. Por isso que eu estava passando a mão aqui na cabeça, porque eu falei, legal, compreendi tudo que o professor falou. E agora? É igual aquele meme, né? E agora? O que eu faço? É isso. E agora? O que eu faço? Diego, antes de passar a palavra para a Flávia, eu queria até fazer uma observação. E é muito pontual isso que você diz, porque, tudo bem, a gente exige, né, dos orientandos e às vezes fala, olha, é preciso ter uma seção, um capítulo que trate do método. E eu sempre costumo dizer, pesquisas que são sustentadas pelo materialismo histórico dialético, não há nem, é uma questão de estilo também, tá? Mas não há nem capítulo de análise de dados separado. Os dados, eles são fluidos, são dinâmicos e vêm junto com os capítulos teóricos. E isso sou eu que oriento assim. Você tem uma seção explicando, sim, um método, as suas escolhas. Mas se você olhar duas dissertações que eu orientei, na minha dissertação e minha tese está assim também.
Cada categoria e cada eixo vem junto com os dados, porque a dinâmica do método é assim, e a síntese e o concreto pensado é feito dessa maneira. Então, garantir a fluidez e a dinâmica do método sem deixar ele engessado e mecanicista é que são elas. Deixar o método isolado, anunciar que você usa ele no início da dissertação ou da tese, e depois só retomar lá na frente, sem ter feito o trabalho das categorias e a junção disso com o objeto disso, porque veja só, isso também deve acontecer, inclusive, com o referencial teórico que você usa. Ah, eu vou usar o Libânio, o Saviani, o Paulo Freire, o Freitas. Tá, mas você vai usar o que de cada um e qual a justificativa da relação dessa teoria ou desse compêndio teórico com o teu objeto de estudo. É isso que interessa. Então, com o método é a mesma coisa. Esse é o desafio, Diego. Mas o primeiro passo é a compreensão do método, né? Eu acho que é um grande primeiro passo. Fazer a relação, estabelecer as relações desse método com o objeto de estudo é o segundo, tá? Mas não é fácil, não. Ninguém disse que ia ser, né? Se alguém disse para vocês que ia ser, mentiu. Vamos lá, então. Flávia. Então, professor, eu sou de uma secretaria, de uma instituição, que os teóricos, a corrente filosófica da Secretaria de Educação é o materialismo histórico-dialético, é Saviani, é a pedagogia histórico-cultural, psicologia histórico-crítica, etc, etc, né? Não sei nem se eu falei correto aqui. Então, assim, eu tive de me apropriar dessa teoria até para a minha prática em sala de aula. Toda aquela linha, né? Prática inicial, a catarse, né? Toda aquela linha a gente tem que trabalhar na Secretaria de Educação, até porque a gente pertence a essa rede. Mas eu vou ser bem sincera com o grupo aqui e com o senhor. Eu fiz 2 graduações, fiz letras, fiz pedagogia, fiz uma pós-graduação em linguística pela UNB, e vou ser sincera, ainda não constituí a minha identidade como pesquisadora. Então, assim, eu vou ser bem sincera, agora no mestrado, que eu digo que o leque se abriu para essa constituição da identidade como pesquisadora. Então, assim, eu estou no primeiro semestre do mestrado e estou sentindo uma falta muito grande do que você acabou de falar. A gente não tem nenhuma disciplina voltada para o método e que para que me possa me fornecer elementos para que eu escolha qual método vai conversar e dialogar com a minha postura profissional ou postura de pesquisadora. E aí, o que eu sinto às vezes, Tiago, é que eu já até percebi, falei isso até com o Henrique, que é meu colega que está no doutorado, eu falei para ele, Henrique, ideologia não é pesquisa. Não venha me fazer a minha cabeça para esse método ou para aquele. Eu preciso me constituir enquanto pesquisadora. Eu preciso ver qual é que vai atender o meu objeto de pesquisa e a minha prática pedagógica. Então, assim, sendo muito sincera, não me constituí ainda como pesquisadora. Eu estou no caminho. Talvez tenha alguns colegas que já se constituíram aqui, porque estão no doutorado ou pós-doutor, não sei. Mas vou te dizer, estou sentindo uma dificuldade muito grande de não ter acesso ao que você falou 2 vezes, a uma disciplina voltada para o método de pesquisa, né? E ter, então, assim, eu estou buscando, eu estou com sede de aprender, estou lendo e estou colocando assim, eu tenho materialismo histórico dialético, eu tenho positivismo, eu tenho a fenomenologia, eu tenho estruturalismo. Qual é o que vai conversar e dialogar com a minha pesquisa? Então, assim, eu estou nesse ponto, ainda não me constituí como pesquisadora, e sinto que eu tenho muito ainda a aprender. Então, assim, foi excelente essa aula, porque agora eu me desnudei do meu preconceito em relação, porque mesmo servindo na Secretaria de Educação e tendo estudado algumas, né, a corrente, eu ainda tinha, talvez, algumas ideias pré-concebidas. Mas aí a gente vai fazendo um parâmetro e estuda aquele, talvez já até perto da qualificação, mas está sendo muito interessante para mim essa construção desse caminho enquanto pesquisadora. Obrigada. Muito bom, Flávia. Não, imagina. Eu nem sei, Flávia, aqui eu estou te falando, sendo bem provocativo, se os elaboradores do currículo que você está citando, e eu conheço alguns,
tem a noção de que o Vygotsky foi o grande intelectual da Revolução Russa, marxista, que baseou seus escritos da psicologia histórico-cultural no materialismo histórico-dialético, e que, por consequência, o Demerval Saviani, que é um grande marxista, um dos maiores aqui da América Latina, escreve a pedagogia histórico-crítica e assenta suas reflexões a partir do materialismo histórico-dialético. E a pedagogia histórico-crítica é uma corrente teórica inconclusa, inacabada, que tem uma perspectiva revolucionária gigantesca e uma possibilidade transformativa enorme. E a nossa Secretaria de Educação é baseada nessas duas correntes, na psicologia histórico-cultural e na pedagogia histórico-crítica, que são ligadas ao Marx. Eu não sei se as pessoas têm essa noção. Se tem, eu não sei se querem saber como é que isso se torna uma praxis revolucionária. E isso traz consequências, sabe? Então, essa frase que você disse é muito forte, mas ao mesmo tempo é muito verdadeira. Ideologia não me constitui como pesquisador. A pesquisa científica, sim, traz a ideologia muito junta. Só que o rigor teórico e metodológico são fundamentais para nos constituirmos como pesquisadores e pesquisadoras. Isso é fundamental, tá? Então, que bom que você conseguiu aqui desnudar algumas coisas, algumas construções. Tá Obrigada. Bom? Imagina. Gente, algum ponto, alguma coisa a ser esclarecida? Não? Foi tranquilo, foi ótimo, todo mundo entendeu, está compreensível, todo mundo prontinho aqui para fazer uma pesquisa baseada no método. Brincadeira, brincadeira. É uma conversa inicial, né, gente? Mas assim, ó, sem onde encontrar, o caminho é por aqui. Isso tudo é inconcluso. Há leituras plurais aqui sobre os marxismos, sobre o método, inclusive sobre o método. A minha leitura não é única, não é exclusiva, nem verdadeira, é aproximada. Alguém que orienta a pesquisa escreve baseado no método também, e a gente pode ter outras interpretações, tá? Enfim, bom, alguém... Professor, aonde que essa aula vai ficar gravada? No meu canal no YouTube, tá? Perfeito. Tem um canal no YouTube, sabe onde está meu nome lá que você encontra. Eu vou Tá colocar ótimo. direitinho. Com relação aos slides, é só me pedir no e-mail, tá? Pedir de novo para o pessoal colocar meu e-mail aqui. É só me pedir que tá lá. Gente, mais alguma consideração? Quero agradecer vocês, tá? Pela paciência aí de ouvir, escutar. Mais uma aula remota, mais um encontro, uma aula pública. Fiquem atentos e atentas aí a outros movimentos. Agradecer a turma de historiografia. Estamos aí a 2 aulas de encerrar o semestre, mas a gente conseguiu concluir mais uma aula pública, viu? Espero que a aula... Opa, Edilene, diga. Quero agradecer e me frente se você for abrir a disciplina no próximo semestre. Vai depender do conselho universitário. Se for presencial, Pois é, pode eu tô ter bem certeza. assim. Meu nome Não vai tenho estar nada com o conselho, não, que eu também tô achando que vai ser, ainda vai ser dessa forma, mas vamos lá, né? Bom, na Por ter pior das participado. hipóteses... Tá, obrigado. Na pior das hipóteses, Edilene, eu estarei no 1º de 22, que vai ser em maio e junho. Então, é isso. Tá bom. E assim, eu tô nesse percurso que a Flávia colocou. Eu tô me encontrando como pesquisadora. E olha que eu fiz 4 pós-graduação para fazer o mestrado para ver se eu chegava mais madura. E todo dia eu tô aprendendo, né? Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque, assim, como você falou cedo, não tô correndo risco, né, por esse intuito de desencarnar, porque realmente não tô sabendo nada. E isso me deixa muito satisfeita, porque eu fico buscando e é sempre prazeroso. Mas, assim, eu não sei como eu cheguei nessa perspectiva do materialismo dialético. Eu até me pergunto para a orientadora como foi que chegou. Ela disse que foi por causa das minhas falas, das leituras, de como eu fui conversando com ela, mas até eu fico pensando, meu Deus, onde estou? Tá tranquilo, eu sempre falo, não, tá tranquilo. Tamo junto. Aí, vamos nos apropriando, nos afundando, nos aprofundando. Gente, nunca deixem de ler outras pesquisas, tá? Que escreveram, basearam suas produções aí no materialismo, tá? Passar a palavra aqui para Marta e depois Diego. Só agradecer no chat aí, Joana, Cristina, Leandro, prazer, Leandro. Francerli, viu? Que estão aí colocando um monte de agradecimentos aí. Marta?
Eu não sei se o desafio é assistir sua aula, o desafio é ser sua orientanda, né? Dani, Afonso e Mara. É isso, mano. Não Mas, fala isso que enfim, assusta as pessoas. O que eu queria colocar é em relação à disciplina, né? A historiografia que a gente fez. Uhum. Nós vimos desde o primeiro texto as políticas públicas, né? Desde 1500, que foram implementadas no Brasil, primeiro com a questão dos jesuítas, enfim, foi passando. E, assim, a leitura que eu fiz, Tiago, no final, né, de todos aqueles textos trabalhados por você na disciplina, é que parece-me que elas foram sempre pensadas no sentido econômico mesmo, no sentido de abraçar o mercado, né, no sentido material, né, da questão. E aí, a minha pergunta para você é, assim, você sabe que não é o meu objeto é o ensino médio, mas, assim, dá um frio na barriga de você pensar pensar no ensino médio só na questão fenomenológica, que eu acho que eu já tinha falado isso com você, né? Quando que, na realidade, o novo ensino médio ele está muito imbuído dessa questão econômica. Sim, claro. Mas veja só. Hoje eu até estava lendo um capítulo de colegas da FE que escreveram uma coisa que eu, assim, eu discordo completamente. Eles não criticaram a fenomenologia, mas eles me disseram o seguinte, mas vou até compartilhar com você depois, é impresso, tá, o capítulo. É um capítulo que fala sobre metodologia de pesquisa, e o capítulo é sobre materialismo histórico dialético, né? E eles disseram o seguinte, o problema é que a fenomenologia desconsidera o contexto social, político. Mentira. Sabe por quê? Porque você não vai escutar alienígenas, extraterrestres. Você vai escutar seres humanos, perdão, gente, ensino remoto, desculpa, tá? É bom que vai sair na gravação, o celular tocando. Celular não, o telefone. Peraí, um minuto, Marco. Eu estou preparando um texto de atualização, perdão, gente, um texto de atualização sobre, desse artigo que foi publicado em 2018, derivado da tese, mas eu vou escrever um texto sobre a necessidade do diálogo do materialismo histórico dialético com as outras pesquisas, né? Com os outros métodos. Eu não vou fazer miscelânea de nada disso, mas sobre a necessidade do abrir leque. Veja só, se você coloca o sujeito em suspensão, e esse sujeito é um sujeito histórico, socialmente inserido, as respostas desse sujeito vão te levar às reflexões e lentes que necessariamente vão te fazer escrever sínteses históricas. Então, não é porque a fenomenologia não tenha que ter a preocupação de situar historicamente as suas sínteses, claro, não tem essa obrigação, que ela seja desligada do contexto social e histórico. Olha o que eu estou dizendo. Então, quando eu li isso no capítulo desses três, que são três colegas assim, respeitadíssimos, tá errado! A forma como eles escreveram está equivocada. A questão não está na fenomenologia, o problema não é esse, mas na interpretação que você dá das respostas dos sujeitos que são colocados em suspensão. Se você for escutar um gestor do ensino médio, um gestor da política pública do ensino médio, um aluno do ensino médio, e até pais, você provavelmente vai ouvir isso. Olha, o novo ensino médio é uma mentira, o novo ensino médio é mercadológico, o novo ensino médio alarga a desigualdade social. Aí, Marta, você formado em história, trabalhando com essa perspectiva de professora, você vai ouvir essas respostas, mesmo abrigando sua pesquisa na fenomenologia. Você não vai trazer um Frigoto, um Saviani para dialogar? Até o Marx? Vai! Então, nesse sentido, sua pesquisa vai deixar de ser fenomênica? Não vai, porque você vai levar em consideração o quê? O que o sujeito em suspensão diz, mas, ao mesmo tempo, sua pesquisa não vai estar alienada só na resposta do sujeito, porque a síntese dessa resposta vai ter ligação com o contexto histórico e social. Acabou. Bom, né? Sair desses impasses? Para parar com essa história de ficar na zona de conforto desse povo que só escreve assim, estou falando desse povo, né? Não estou aqui só criticando os colegas, mas o pessoal que acha fácil escrever só a partir do materialismo histórico dialético e só diz, olha, o positivismo é neutro,
a fenomenologia coloca o sujeito em suspensão e desconsidera o contexto histórico. Não, só se a pesquisa que essa pessoa leu for uma pesquisa inconsistente da fenomenologia. Porque existe também, né? Como existe pesquisa inconsistente no materialismo histórico dialético. Esse é o ponto. Ok, Marta? Beleza. Diego? Professor, é uma dúvida, né, na verdade, mas uma dificuldade minha também. Em algumas disciplinas, nós temos um movimento de, a partir das leituras, constituir categorias para analisarmos durante a aula. E em um desses exercícios, eu não me saí muito bem e eu consegui perceber que a professora não tinha, que as minhas categorias, né, que eu tinha encontrado, não eram, na verdade, não estavam de acordo com o estudo. E desde lá eu sempre fico me colocando na dúvida e em como eu constituo essas categorias, né? O senhor trouxe as categorias centrais aqui e falou das derivadas, né, que devem aparecer durante a pesquisa, mas como, assim, eu sei que é o que o senhor falou, né, não tem uma receita de como elas vão aparecer, mas qual é o movimento que eu devo fazer para conseguir alinhar, para conseguir identificá-las, né, dentro da minha pesquisa, mas também em uma leitura que eu possa vir a fazer e identificar essas categorias que aparecem em cada objeto. Essa tua dúvida é muito boa, pontual, necessária e acomete todo mundo que faz mestrado e doutorado. Aqueles que se preocupam mesmo com a construção do conhecimento por meio das categorias, sobretudo quem faz a pesquisa abrigada no materialismo histórico dialético, né? A maneira menos traumática, digamos assim, de fazer isso, são por duas formas. O aprofundamento teórico que você tem do objeto vai fazer você enxergar resultados parecidos com o que você... eu estou falando das falas que você capturar, seja dos documentos, das entrevistas ou dos questionários, do estudo de caso, enfim, dessa realidade, com o que você já leu dos autores. Olha aqui, estou enxergando isso. Então, de repente, você consegue capturar essas categorias por meio dessas falas, e você consegue capturar isso também por meio da repetição, a exaustão ou dos comportamentos que você observar na realidade, ou até das respostas desse tipo de... Agora, eu só consigo também perceber isso quando você adota um procedimento de pesquisa que eu particularmente gosto muito, que te traz elementos consistentes para fazer isso. Eu particularmente gosto muito da análise de conteúdo, da Bardan, que te traz aí a pré-análise, que você traz a leitura flutuante, que você consegue exaurir tudo que é possível em questionário, em entrevista. Então, assim, a Lawrence Bardan traz, ela chama inclusive de método, e não tem problema nenhum você dizer que é um submétodo de pesquisa, um método secundário, só para análise de resultado. Porque ela te traz caminhos, assim, quase que precisos dentro da pesquisa qualitativa, abrigada no materialismo histórico dialético tranquilo, para você conseguir exaurir essas categorias. Eu consegui fazer na dissertação e na tese. Tranquilamente nada, porque nunca é tranquilo. Mas, assim, sem grande sofrimento. Tá? Então, adotando esse submétodo, esse procedimento da análise de conteúdo, e juntando as falas repetitivas das minhas interlocutoras com as teorias que me assistiam, eu consegui exaurir, trazer essas categorias à tona. Por exemplo, na dissertação, o currículo festivo e o antirracista, foram as duas que emergiram, e na tese eu me lembrei aqui que foi o pedagogo prático, o pedagogo superdocente e o pedagogo desavisado. E olha que na tese de doutorado eu só usei análise documental. Tá? Só para você ter uma ideia. E surgiu. Mas isso, leitura em cima de leitura, reflexão em cima de reflexão, enfim, até desgastar. Claro, e tendo todo o cuidado, se for tese de doutorado, então, de você olhar no mestrado também. Se alguém já não usou essa categoria, de pesquisar nos bancos de dados, ir no Google acadêmico e ir atrás, porque você não pode correr o risco de cair no plágio, na cópia, no pastiche. Que tem que ser alguma coisa nova. Tá? É isso, Diego. Certo. Obrigado, professor. De nada. Ok, gente? Bom, de minha parte, quero agradecer vocês aí pela atenção, todos e todas que conseguiram ficar até agora. A aula ficará gravada e vai até amanhã para o YouTube, tá bom? Vou agradecer aí, momento de avaliação, quem quiser dizer alguma coisa.
momento que eu agradeço também vocês que conseguiram separar a tarde para estar aqui. Considero que o momento foi importante, tá? A disciplina chegando ao fim também, o horário, 4h30 já, né? A gente conseguiu trabalhar tudo, os slides. Me coloco à disposição de vocês para o diálogo aí depois, seja nas redes sociais ou seja no e-mail também, tá? Obrigado, viu, gente? Se alguém quiser avaliar o momento também, muita gente já falou aí no chat também, mas câmeras abertas se quiserem, aquele momento importante, se quiser falar, tá bom? Obrigado, turma. Ótimo, gratidão aí a vocês também, sobretudo, mas as convidadas e os convidados de Brasília e fora de Brasília, do Distrito Federal. Obrigado, viu, gente? Uma excelente tarde, um resto de semana, tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, professor. Foi maravilhoso, foi excelente. Muito bom. Que bom, gente. Vou interromper a gravação aqui agora. Obrigada.